Boa tarde, voltamos aqui com o L-Talks, diretamente da Labassa 2023. Eu hoje estou aqui com o Rodolfo. Rodolfo responde pela área de aviação da Prime. A Prime tem uma operação super interessante aí de compartilhamento tanto de aeronaves, e aí aviões, helicópteros, compartilhamento de casas, compartilhamento de carros esportivos. Rodolfo, conta um pouco pra gente da Prime, só para matar essa curiosidade, como que uma empresa consegue ter tantos ativos compartilhados e ativos tão diversos? Legal, Diego, obrigado pelo convite para estar aqui. De fato, a Prime é uma empresa pioneira no mundo nesse tipo de atuação, né, com produtos tão diversificados. O que eu costumo dizer assim, que apesar da operação dos ativos serem muito diferentes, né, a operação de um barco tem pouca relação com a operação de um avião, são outras demandas que você tem numa operação para organizar a operação de uma casa em propriedade compartilhada, mas a gente tem um elemento que é comum e é o principal deles. O cliente que utiliza casas, né, casa de praia, e que utiliza barco, helicóptero, carro esportivo é o mesmo. Então, a gente tem uma sinergia muito forte dentro do grupo de clientes. Então, toda vez que a gente vai fazer um lançamento de uma casa, a gente convida os clientes de aviação, que, né, enfim, sai bastante negócio diretamente desse público, ou mesmo pessoa que às vezes comprou um barco, utilizar o barco é super bacana, né? Ter a experiência de estar no mar é muito legal. O deslocamento para chegar nem sempre é tão divertido assim. Isso é verdade. E aí você combina com o negócio de helicóptero e aí o pessoal toma gosto pelo modelo. Então isso acaba combinando muitos negócios e gera muita sinergia entre eles. A dinâmica das operações são divididas, né? Enfim, a gente organiza isso de maneira separada dentro da empresa, mas ainda assim tem muita coisa que a gente aproveita, né? Toda a hospitalidade que você tem que ter no atendimento, no serviço numa casa, a gente aproveita o que a gente aprende, né, com a equipe que gera e que opera uma casa e tenta trazer essa hospitalidade também para uma operação de avião ou, né, para operação de barco. O rigor com que a gente trata a manutenção de helicópteros e jatos, a gente leva essa expertise, esse conhecimento para gerenciar a operação de uma casa, de um barco. Então, acaba todo mundo ganhando e trazendo essa sinergia que é muito bacana para o nosso negócio. A gente normalmente fala que o público do helicóptero, os proprietários, são os mesmos proprietários dos jatos, que são os mesmos proprietários dos barcos. E eu acho que a Prime ela personifica isso, né? Assim, você torna de fato o mesmo proprietário o proprietário de uma cota do helicóptero, é o proprietário de uma cota do barco, que também é proprietário de uma cota do jato, né? Exato. Então, num cenário que, vamos lá, o cara está em outro estado, ele pegou o jato para vir para São Paulo, e aí chegou em São Paulo, o helicóptero pega ele lá no aeroporto Catarina e leva ele até onde está o barco dele, né? Essa seria a operação da Prime. Né? A gente tem né, clientes que de repente, um cliente é de Brasília, sai de Brasília, pousa no Santos Dumont, ou enfim, Jacarepaguá, pega um helicóptero, leva até a casa em Angra. Depois utiliza e faz esse trajeto de volta. Então a gente combina helicóptero com jato, com utilização de casa, né? Enfim, casa com barco. Então a gente consegue criar essa sinergia entre os negócios e as utilizações. Sensacional. É o que você falou, né? Assim, o cliente é o mesmo. O público que utiliza desse tipo de ativo é o mesmo e a gente consegue juntar tudo isso e aproveitar e criar, porque para o cliente, no final das contas, acaba sendo um provedor único e para ele centraliza a gestão de vários ativos. E quando a gente entra em propriedade compartilhada, assim, eu acho que não só, né, a questão de o que você consegue gerar de redução de custos, seja de custo fixo e de custo de aquisição dos ativos. Então, mas mais do que isso, acho que tem um serviço associado muito grande. Então, cara, quem é cotista ele não tem que carregar
toda a administração do negócio, né? Então a gente cuida de piloto, a gente cuida de manutenção, a gente cuida do hotel onde vai ficar, a gente negocia combustível, a gente negocia com seguro, enfim, a gente cuida da operação em toda e o cliente só liga, eu quero sair do ponto A para ir para o ponto B, e a gente organiza todo o resto e ele não tem que vamos dizer assim, cuidar, né, ou ter uma equipe adicional para administrar todo esse ativo. Uma maneira mais racional de você utilizar esse tipo de ativos que tem um valor de aquisição e um valor para manter, né, bastante elevado. Então, aí acho que você tocou num ponto interessantíssimo. Não só a questão de ter uma redução ali do desembolso da aquisição na propriedade compartilhada, ou uma redução do custo de manutenção desses ativos. O que eu acho mais legal nisso tudo é você, de fato, ter uma redução da dor de cabeça. Acho que é isso. Que você transfere para uma empresa que vai estar administrando piloto, combustível, manutenção. Não só o custo, né? Assim, você tem que tocar isso no dia a dia é um negócio complicado, né? A nossa proposta é essa, né? O cliente que adquire uma cota paga um valor inicial pela aquisição de uma parte do ativo que ele está comprando, um custo fixo mensal e um custo que varia de acordo com a utilização que ele tem naquele momento. E a gente gerencia todo o resto. Então a gente primeiro traz uma previsibilidade de custo, né? De gestão de custos de manutenção e administração disso, não só para jato, para helicóptero, mas de maneira geral, né, em todos os ativos que a gente opera. Então, tem uma pegada de serviço muito forte, né? Quando você tem uma casa de praia, você acaba tendo uma utilização pequena, a qualidade do serviço que você tem de mão de obra nessa casa acaba muitas vezes não acompanhando o padrão que você normalmente tem no teu dia a dia. Então, pega os nossos chefes de cozinha nas casas, são chefes treinados com cordon bleu, o pessoal de arrumação faz treinamento de hotelaria, enfim, os marinheiros são treinados para cozinhar, para preparar todo o barco e dar um atendimento diferenciado. E a hora que você não está utilizando, esse peso não existe, você não carrega. O doutor ligou, o doutor quebrou a máquina do ar-condicionado, o doutor, a piscina não está funcionando hoje. Poxa, você está chegando com os convidados e o doutor, o barco hoje não deu aquele probleminha, não está funcionando. Então, assim, a gente administra tudo isso e a gente deixa para os nossos clientes só a parte boa do... o conceito full service, né? Zero dor de cabeça. O cara já chega, só leva a bermuda e o chinelo. Exatamente. Né? E eu falo assim, em propriedade compartilhada, às vezes existe ainda aquele estigma de, pois se eu quiser utilizar e um outro sócio estiver utilizando. Como a gente trabalha principalmente na parte de aviação, na parte de casas, barcos, é uma utilização bastante programada, organizada, e então assim, a gente consegue acomodar de maneira bastante adequada, vamos dizer assim, as utilizações. E quando a gente vai para a parte de aviação, às vezes pode acontecer de você querer utilizar sua aeronave e ela está utilizando por um outro cotista. Mas a gente tem uma frota, então a gente tem uma outra aeronave para te atender, e a gente vai combinando essas utilizações e no final a gente consegue atender, às vezes, melhor do que um proprietário de uma aeronave exclusiva. Porque quando ele tem uma aeronave exclusiva e ela para manutenção, ele está a pé. Ele vai ter que pedir favor, ele vai ter que pedir emprestado para alguém, ele vai ter que ir para um táxi aéreo. Exatamente. Ou ele vai ter que... O piloto dele, de repente, está em treinamento, está no simulador, tem que dar férias, machucou, ficou doente. Então, assim, a gente tem uma equipe de pilotos, eu tenho uma equipe de manutenção, então a gente organiza tudo isso e a gente consegue, muitas vezes, dar mais disponibilidade do que um proprietário que tem uma aeronave exclusiva. Quantas aeronaves vocês têm? Hoje a gente está com 12 aeronaves exclusivamente em operação, todas elas em operação em propriedade compartilhada, né? Tem um grupo de aeronaves, tem outras aeronaves gerenciadas, administradas por nós, mas hoje temos 12 ativos em operação em propriedade compartilhada. E helicópteros? Dos helicópteros são 5. E com uma gama bastante diversificada, né? A gente tem desde do Robson 66, que fica baseado no Rio de Janeiro, a EC-155, enfim, aqui passa... Então temos o Robson 66, Esquilo, Augusta e EC-155. Então tem uma frota diversa. O que também é super legal, né? Que eu falo que assim, avião, helicóptero, às vezes ele é igual roupa, né?
Primeiro ele tem que servir em você, né? Tem que caber, não pode ser grande demais, nem pequeno demais, que não vai te atender. E o problema é que às vezes a roupa também não é roupa que serve não é qualquer roupa que serve para qualquer evento. Então, no propriedade compartilhada também tem essa. Eventualmente, se é cotista de um Phenom 100, mas poxa, hoje eu estou com um passageiro a mais, estou com 6 passageiros, não cabe no Phenom 100, tem possibilidade eventualmente de utilizar um Phenom 300, ou uma hora você precisa de um helicóptero, o tempo fechou, não dá para voar de monomotor, enfim, você tem a possibilidade de acessar um helicóptero de uma categoria acima. Então eu como cotista consigo pagar a diferença e usar um helicóptero, não em todos os casos, mas assim, no momento de necessidade consegue. Exato. A gente tem uma utilização que a gente chama dentro do nosso Clube Prime. Existem umas limitações, obviamente, né, que a prioridade é atender o cotista daquela máquina que ele é de fato cotista, mas esse intercâmbio acontece bastante bem e acontece ao contrário, né? Às vezes você é proprietário de um EC155, uma máquina bacana, de motor, você quer ir para um lugar que o heliponto não suporta. E aí é mais cômodo você fazer um voo desse de esquilo e pousar né, enfim, num heliponto de 3 toneladas que não dá para operar com um EC155, por exemplo. Cara, sensacional, infinitas possibilidades, né? Assim, você não está lá para gerenciar a máquina do cliente, você está lá para atender as necessidades do cliente, né? Isso exatamente, é prover uma solução de transporte, uma maneira mais inteligente, mais racional de você otimizar a utilização desses ativos. E digo mais, né? Assim, a gente já tem clientes que eventualmente, eu sou cotista de uma máquina e precisou utilizar 2 ao mesmo tempo. Olha. A gente teve cotista que teve uma emergência na empresa e precisou de 3. Enfim, a gente conseguiu, as aeronaves estavam disponíveis, a gente foi lá e atendeu, ele usou 3 aeronaves de maneira simultânea, coisa que um proprietário de uma aeronave 100% dele ele não ia conseguir. Ou enfim, eu ia ter que buscar essa solução de maneira, enfim, externa. Né? Então, é uma operação bastante interessante. O mercado, né, a legislação é bastante recente, existiam algumas barreiras, a ANAC homologou, né, emitiu o 91K, é um regulamento novo. A Prime foi a primeira empresa a se homologar aqui no Brasil, junto à ANAC, para a operação do 91K. E com isso traz mais estabilidade jurídica para a operação, para o dia a dia dos negócios, traz mais confiança de investidor, então com isso a gente tem conseguido atrair novos investidores e temos investido forte, investido pesado. O ano passado, né, final do ano passado, início desse ano, a gente colocou o primeiro jato em propriedade compartilhada com alcance intercontinental, então a gente tem um Legacy 650 hoje na operação. Então é uma operação super legal, super bacana, os cotistas têm usado bastante. O avião estou quase para cancelar os contratos de hangaragem, que a TAM não me escute. Mas o avião tanto que não para, o avião né? não fica aqui, então assim, o avião fica muito tempo fora, o que é legal. Acho que máquina é feito para isso, não é para estar parada, não é para estar dormindo no hangar, ela tem que estar operando. Então foi bem legal, acho que a experiência está sendo bastante interessante também agora com essa cooperação de um jato com alcance maior. E então estamos investindo, trouxemos agora o maior barco da América Latina, né, numa Benet de 40 metros, são mais 134 pés, é o maior barco. É gigante. O maior barco do Brasil, também disponível em operação em propriedade compartilhada. Então é isso, estamos investindo forte em construção de novas casas, temos casa em operação em Angra, tem casa em operação no Guarujá, Campos do Jordão, enfim. Tem outros lançamentos para anunciar agora nos próximos meses nessa agora, parte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você é engenheiro, tem vasta experiência aí no ramo, mas a gente está falando de uma frota de aeronaves bem diversa. Como que você faz para fazer, tecnicamente falando, como que você faz para fazer a gestão de uma frota tão diversa? Eu tenho equipe segmentada, né? Enfim, eu tenho uma equipe que cuida de helicóptero, que administra exclusivamente a operação dos helicópteros, e uma outra equipe que administra e gerencia a utilização, a operação. Isso falando da parte de manutenção, né? E do grupo de voo também, enfim, são operações segregadas. Eu não enxergo isso, eu digo, apesar das particularidades de cada um dos negócios, eu enxergo isso como uma restrição. Enfim, a gente hoje tem os negócios, tem gente especializada que cuida só de helicóptero, gente especializada que cuida só de jato. A gente é cercado de grandes parceiros, né? Aqui no Brasil, né, a gente tem bons provedores de serviço.
A parte de manutenção, por estratégia de negócio, a gente não internaliza praticamente nada. A gente trabalha com provedores externos, a gente, enfim, busca os melhores provedores para nos prestar serviços de manutenção. Então, uma equipe segregada, especializada em cada negócio, a gente consegue administrar e manter esses equipamentos voando.